Valendo. Gente, olha só. Que honra, meu irmão, lhe receber aqui. Sempre que a gente começa um projeto, a gente tem que se resguardar de boas pessoas e pessoas que a gente se inspira. Então, não é piegas, não é nenhum tipo de demagogia, mas quando a gente observa o comportamento das pessoas na convivência, não só na convivência, na rede social, porque a rede social é muito fácil, né? Sim. A gente mostrar o que a gente tem de melhor. Mas quando a gente vê no dia a dia, e principalmente quando a gente precisa das pessoas, que as pessoas nos dão a mão, é aí que a gente conhece os seres humanos, de uma forma geral. E aí, quando o cara é competente, quando o cara é inovador, quando o cara não tem medo de ousar, e aí eu me identifico muito com pessoas desse tipo. Para quem não o conhece, eu acho pouco provável, mas hoje eu estou aqui diante de um grande amigo, um professor, um grande profissional da área do direito, professor já há bastante tempo, então ele tem propriedade no que fala, além de ser um cara muito antenado com a realidade. Então essas pessoas é que têm prerrogativa de conviver nesse mundo atual. Eu queria apresentar para vocês o grande amigo Antônio Guerra, queria que ele se apresentasse para vocês, né? Aqui no nosso projeto, podcast do Imperador dos Implantes, né? Esse título aí pegou, o negócio Muito pegou. bom, muito Então bom. vamos à luta. Meu amigo Antônio Guerra, satisfação recebê-lo. Queria que você se apresentasse para o público aqui um pouquinho da sua biografia, né? Mostra, fala aí que você conhece tudo. Vamos, fica à vontade. Davi, eu que agradeço, amigo, pelo convite, né? É uma satisfação enorme estar aqui com você. Você é uma pessoa muito querida, você sabe disso, Sim, não é, sim, eu não agradeço é demais aquela essa. firula que a De jeito gente nenhum, de jeito geralmente nenhum. fala na internet É, para agradar. Você é um cara do coração. Nós e tivemos a oportunidade de, convivemos por mais de 6 anos, né? trabalhamos juntos, né, por 6 anos, embora o doutor Davi seja da área da saúde, eu sou da área Exato. do direito, mas nós trabalhávamos juntos e constantemente a gente se via, brincava. E assim, detalhe, gente, detalhe, a gente não tinha um convívio, e aí de repente a gente passou a conviver e tivemos uma identificação imediata. Sim, E Antônio, né, chama Toninho, ó. sim, claro, Toninho. E Toninho, assim, sempre foi um cara acolhedor, sempre muito, muito educado, enfim, que é uma marca dele, que é um Obrigado. cara muito, muito gentil e, assim, muito respeitoso. E isso é uma marca que a gente deve valorizar muito nos seres humanos, meu irmão. Ô, Davi, Né? Esse obrigado. respeito que a gente tem pelas pessoas, essa forma equânime de tratar as pessoas, Ô, né? Davi. Lá na sua convivência, na nossa convivência na FIS, né? Na Faculdade de Integração do Sertão, do qual tive a honra de fazer parte, Antônio tratava todos bem, da entrada, aquelas Verdade. pessoas que trabalhavam, né, nos serviços gerais, os professores, todos de igual para igual. Isso é interessante, né? Ô, Isso Davi, é bom. obrigado. Foi prossiga, prossiga. Vamos começar, né? Eu fico feliz por isso. E assim, acho que isso foi a criação que a gente teve, né? Perfeito, isso De, é de, não, importante. de não ter essas diferenças, de não ter esse espantinho que o povo tem. Exato, E, exato. assim, muito feliz de estar aqui com você. A gente sempre conversou muito, tivemos Foi. projetos Isso. audaciosos, né, na época da pós-graduação, Exato, né, exato. que você conseguiu aí crescer Estamos bastante, na luta ainda, né? com Mas certeza. aí a gente tem que continuar, né? Claro, O claro. sonho, o sonho ele prossegue. Sim, Mas, Tonhão, tu viesse de onde? Me conta vamos um lá. pouquinho da tua vida. Vamos lá, eu sou Antônio, né? Eu sou recifense. Nasci no Recife, fui criado no Recife até os meus 23, 24 anos mais ou menos, né? Foi quando eu, na verdade, eu conheci minha atual esposa aos 21. Eita, Aí logo faz depois eu tempo. comecei a aprumar na vida. Muito O povo bem. não acha, A pensa que eu sempre Salvadora, fui né? só, o pessoal pensa que eu sempre fui sério, assim, discreto, né? Mas minha esposa tem um grande papel aí de dar esse suporte. Mas então, comecei a estudar, né, no Recife, fiquei feliz porque recentemente eu até soube, só para melhorar o contexto, que a família da minha avó materna tem raízes aqui perto. Ó, que Porque beleza. eu amo esse sertão, Tá você vendo? sabe. Quem Que me conhece massa. sabe que eu amo morar aqui no sertão. Embora seja recifense, mas já moro aqui há 12 anos, Já né? tem uma história. Construí toda a minha vida aqui, já tenho casa, não tenho pretensão nenhuma de voltar para Recife, Que beleza. só para passear e olha lá, né? Já me considero um matuto, né? A qualidade de vida daqui do interior é Perfeito, fantástico. Você anda na perfeito. rua, você conhece as pessoas. Eu adoro conhecer novas pessoas e conversar.
E aqui a gente consegue fazer isso, sobretudo olhando no olho, Olhando no olho. né? Que numa Perfeito. capital é muito corrida A a gente já tá também vida, desconfiado na capital, já não está sabe. desconfiado, acha que vai querer lhe roubar, lhe fazer alguma Isso, coisa. exato, exato. E aí o seguinte, a ideia de Serra Talhada foi algo bem interessante, né? Porque enquanto eu era noivo da minha esposa, eu acho que você nem sabe dessa história. Não, Eu cheguei a morar 1 ano no Rio de Janeiro. não Foi. sabia. Cheguei a morar 1 ano no Rio de Janeiro. Né? Eu fiz o curso de Direito, me Certo. formei, e aí comecei a trabalhar para um grupo, um advogado muito bom, tenho muita amizade com ele, tenho muito carinho. E aí surgiu a oportunidade de abrir uma filial no Rio de Janeiro, e eu disse, eu topo. Poxa, E aí fui, passei acho que 10 meses lá, cidade maravilhosa. a cidade maravilhosa para passear. Pra morar, Para morar, eu não tive uma experiência legal, né? Mas cada pessoa é um normal. É, é jeito, né? verdade, é verdade. E aí, quando eu fui morar lá, Mas você já tava namorando com Priscila? já namorava com Aí Priscila, foi a já namorava. saudade, homem. Foi. Eu já namorava com Priscila, acho que há uns 4 ou 3 anos. Vixe, Maria. Uns 3 ou 4 anos. E aí, quando surgiu essa oportunidade no emprego, foi quando eu noivei com ela. Certo. E aí o salário aumentou, né? Perfeito. E aí a gente noivou, mas não me adaptei. Não me adaptei. O dinheiro que eu ganhei lá, eu gastei na TAM. Gastava, né? Porque toda semana, ou de 15 em 15 dias, eu estava em Caramba. Recife. Era. Para ver minha esposa. Muito bem. A saudade, Recife. A Foi. saudade lhe trouxe pelo braço. E daí eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula lá em Recife. Olha aí. Mas eu acredito, Davi, que tudo está nos planos de Deus. Nesse tempo que eu passei fora, Priscila estudava manhã, tarde e noite. E aí logo depois foi chamada para esse concurso, né? Minha esposa é servidora pública federal. E aí eu acredito que esse tempo que ficou longe da minha pessoa, ela conseguiu estudar mais. E aí foi aprovada no concurso. Então eu já dava aula em Recife, porque eu pedi para a empresa para voltar para Recife. Aí contratamos outro advogado lá. E eu fiquei na filial de Recife e comecei a dar aula. Ótimo. Aí já estava casado, muito bom. E aí Priscila tinha a oportunidade de existir, na verdade, a possibilidade de vir morar em Serra Talhada, por Certo. conta do concurso dela. Perfeito. Existia uma vacância, né? Existia essa vacância, Beleza. exato. E daí eu disse, rapaz, vamos tentar. Coloquei meu currículo lá na Unifis, e aí passei na seleção, comecei a dar aula lá também. Morava em Recife Você já ainda. tinha experiência docente. Lá de Onde foi a Recife, experiência docente, a primeira? foi lá na FG, Perfeito. que fica ali em Jaboatão dos Ótimo. Guararapes. Né? E aí passei acho que uns 6 meses, 8 meses, mais ou menos. Eu morava em Recife, dava aula lá, trabalhava no Jaboatão. escritório e dava aula em Serra. Poxa Foram o vida. tempo mais louco da minha vida, porque Corrido, era corrido. 2 vezes na semana, a gente dormia no ônibus. Era. Era onde tinha para dormir. Mas isso foi muito agradável, porque embora tivesse tudo ruim, assim, cansativo, mas eu me identifiquei bastante com a docência. Né? Perfeito. E aí, quando minha esposa foi nomeada para o concurso, que a gente ficou aqui, eu disse, rapaz, eu vou sair de lá, das coisas, vou ficar aqui. Aí a gente fez um teste, ficou um tempinho, depois vamos vender os panos de bunda que a gente tem lá em Recife, um apartamento que a gente tinha, bora. Vendemos e estamos aqui. Esse é Antônio, né? Tô Há 12 anos aqui. há 12 anos aqui já. Na verdade, 11 anos aqui. Já esses 11 anos, vai fazer 11 anos agora, dando aula na FIS como professor. Perfeito. E a docência me encanta. Né? Verdade. Claro que tem seus Não, tempos tem. cansativos, né? Inclusive, hoje fizeram uma pergunta lá no meu Instagram se era melhor ganhar o Nobel, o prêmio Nobel, ou corrigir prova. Eu disse, o que é que você acha? É melhor o quê? Não é? É melhor ganhar o prêmio Nobel ou corrigir prova? Rapaz, corrigir prova é complicado. E Chato. principalmente na tua área, que tudo tem que ser dissertativo, né? É algo que tem que ler com muita atenção, até porque, né, vocês sobrevivem das argumentações, então ali você tem que ter total atenção, né? Perfeito. Eu achei bem interessante essa questão da sua experiência prévia em Recife. Se você faz um paralelo e vem para a Serra Talhada, e um detalhe, né? Um detalhe pessoal, mas assim, bem de uma forma. Você mostra que é um cara visionário quando você observou a área no entorno da FIS e você, ao invés de vir para o centro, você apostou na sua residência, não é? Num local que pouca gente teria essa visão. Achei bem interessante isso aí, A não ideia é? da vida é simples. Né? Eu não tenho vaidade. Claro que eu tenho algumas vaidades. Lógico, é normal. Todo mundo tem, né?
Mas tem algumas coisas que para mim não são vaidades. Não é? E assim, uma delas é o local de moradia. Eu Ficou teria a arretado. possibilidade de Claro, comprar um terreno num bairro nobre, num bairro Assim, que legal, seria a tendência de você né? vir Que para o pessoal, para o centro, fulano né? mora em tal lugar. Mas aí tinha a possibilidade de eu ter um terreno muito maior, uma área mais simples, Tranquila, mas muito agradável. E aí bem essa foi a interessante, escolha. bem Eu interessante. sou felizardo. Não, e terminou que tudo valorizou ali, irmão. É, Porque ficou assim, um negócio nobre. Tranquilo. ficou nada. Ficou, não, ficou no sentido de que o local agradável, É, um clima diferenciado, não exato. é totalmente diferente do que a gente vivencia Tu aqui, acredita que não eu é? A percebo, 10 minutos do centro, tu, tranquilo, tu tranquilo. sabia que eu percebo até uma diferença de clima? E aí, Por tem, exemplo, às vezes eu tô na casa de tem. um amigo na rua, no centro Uhum. mesmo. Quando eu vou para casa, eu percebo um pouquinho mais frio por ali, Claro, ali por conta da porque é vegetação. vegetação no entorno, então assim, é uma coisa, Exato. é uma, assim, uma chácara. Você mora na Quase uma cidade chácara. e com o clima, com os requintes de uma chácara. Você precisa conhecer, mas eu tenho lá 14 pés de fruta, de fruteira, Arretado, atrás da arretado, minha tá casa. vendo? É, Então, assim, isso não tem preço. Quando a gente é. para, vai passando o tempo, a gente começa a curtir, né, Pois é. essas questões e são válidas. É. São válidas para a mente, são válidas para a gente Sim, reconhecer sim, sim. certas situações que na correria É de muito uma, bom. não é, de uma moradia tradicional, como a gente vê, a selva de pedra que você viu. Recife, é. Recentemente eu tive lá e eu digo, meu Deus, assim, obrigado por eu Por estar no não poder interior. morar aqui. Eu Não, eu não tenho faço questão, amigos, mas assim, respeito quem gosta. claro, Mas é uma loucura, é uma demais. loucura. Então, assim, é tão intenso o ritmo que muitas vezes a gente perde de ter alguns insights mentais, Uhum. né, mais simplórios, Sim, que são extremamente importantes. claro. E lá a gente vive muito tenso, muito preocupado. Isso é uma coisa que a gente deve. Sim, Quem mora na capital, que gosta, eu respeito. Mas venham para o interior, a gente vive num lugar muito promissor, muito agradável, sim. onde as pessoas são pessoas de bem, né? E a gente pode viver aqui com a possibilidade de crescimento, mas com a tranquilidade de uma cidade do interior. Então você aí, ó, venha para Serra Talhada, aqui é o lugar. E, Olha só, fica à desculpa, vontade. e eu ia só para finalizar isso, eu tenho amigos lá no Recife, Davi, que saem de manhã cedo, às vezes nem consegue ver o filho acordado e volta de noite e o filho já está dormindo, Exato. né? E assim, tem uma percepção de que a pessoa do interior é o matuto, é o Ah, atrasado, é. mas o matuto é o mais É o sabido de mais sabido, tem uma todos. qualidade de vida muito boa Olha, só em você ter a possibilidade de tomar café, almoçar e jantar todo dia com sua dentro de família, casa. você também trabalha muito perto da sua Sim, casa. sim, sim, é Você não muito gasta nem agradável. 5 minutos da Não, sua casa para o trabalho. Isso é não, muita qualidade de não, e vida. assim, é impressionante como a gente ganha tempo de vida. Esse Demais. deslocamento de 5, 7 minutos, Sim, a gente consegue estar presente nos locais de trabalho, enfim, claro. onde a gente precisa estar. E com requintes de serviço que a gente está experimentando hoje, De que alta estão cada qualidade. vez melhores, onde a gente consegue ter essa qualidade de vida com a tranquilidade. Isso é o mais importante. Muito bom. Agora eu queria saber de você, agora o Antônio, o Você manda. doutor Antônio Guerra. Não, deixa o Veja doutor para os só, outros. a gente tem algumas questões relativas às doenças que Sim, acometem, né, o complexo maxilofacial, que são a mandíbula, a maxila, dentes, musculatura. E a gente percebe no dia a dia dos trabalhadores que há um certo conflito, principalmente quando a gente faz um procedimento cirúrgico e alguns trabalhadores se preocupam bastante com o atestado, e a gente entende que é normal, é incapacidade. claro. Mas eu queria saber do ponto de vista legal que você colocasse para a gente essas incapacidades que as patologias, um abscesso, uma dor, enfim. E isso tem respaldo legal para que o trabalhador ele solicite esse atestado e seja acolhido. E quais os limites disso aí na sua vivência? Muito bom, Davi. Então, existe um ramo do direito, eu vou falar de uma linguagem bem simples, Sim, que é perfeito. aquela linguagem que a gente conversa todo dia no É Instagram. essa que é Porque boa. aquela linguagem técnica Não, isso ninguém não, entende, ninguém entende. né? E dentro do universo do direito, existe uma área chamada direito previdenciário, Perfeito. né? O direito previdenciário cuida da parte da seguridade. Na verdade, se a gente for voltar um pouquinho, o direito previdenciário é um dos tripés da seguridade social. Perfeito. Então, a seguridade social é um gênero que tem três espécies: o direito previdenciário, a assistência social e o SUS. O Certo. Sistema Único de Certo. Saúde integra a seguridade social. A assistência social também integra, sobretudo por meio dos benefícios assistenciais.
E a Previdência Social é uma espécie de seguro, que você Ótimo. contribui para ter uma contraprestação no futuro. Então, todo trabalhador de carteira assinada, ou aquele que queira, de maneira individual ou facultativo, contribuir para a Previdência Social, no futuro vai ter direito a uma aposentadoria, como também ele vai estar segurado diante de eventuais inconsistências que possam acontecer na sua vida, um acidente, Perfeito. uma incapacidade, se você morrer, deixa uma pensão para um filho, para uma esposa. Nesse caso que você falou, nós precisamos entender o seguinte. Tonho, só deixa eu te Claro, interromper. claro. Eu queria olhar para aquela câmera ali e falar o seguinte: nós estamos vivendo uma geração onde o empreendedorismo é algo que está em alta e é louvável e é Sim, justo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão começando, que estão tentando entender como o mundo funciona, que assim, existe, eu estou percebendo assim uma marginalização do CLT. Então, assim, você colocou um ponto-chave aí que quando você contribui para a questão do direito previdenciário, você está formando ali uma rede de assistência de segurança exato, para você mesmo. exato. Então, assim, enfatiza essa questão para quem está começando, a questão da importância da contribuição, Muito que bem. apesar das pessoas discriminarem, mas ali está um porto seguro, Sim, não é? Nessas relações de convivência com a sociedade. sim. Isso, Enfatiza esse ponto aí. isso é algo bem interessante, Davi, porque nós temos hoje, por exemplo, de vários jovens, sobretudo essa geração milenal, essa geração Z. Eu até já me perdi já em quais Onde é que gerações a gente tá, estão. né? Nós estamos. Eu sei que eu Exato. sou da década de 80. De Perfeito, 80 e alguma coisa. perfeito. Enzo, é? Geração Enzo, é. Enzo agora é Tainara. Aproveita e fecha essa porta para dar uma geladinha a mais aqui para nós. Encosta aí. Quando Então, Paulinho vier, Paulinho, é. Paulinho abre. Então, Isso, meu filho, muito boa. bem. Boa. A população hoje, ela não tem a mesma garra, eu percebo, eu posso estar errado, me corrijam, não tem aquela mesma garra que nós tínhamos para trabalhar, para Para lutar. buscar, Você para. acorda com sono, você Isso. acorda com sono rindo, chorando, mas você acorda porque você tem que trabalhar, você precisa pagar a feira, comprar uma roupa para o seu filho. O que eu vejo hoje é que os jovens, eu não sei se é fruto da evolução da sociedade ou do pós-pandemia, né? Mas a sociedade, alguns jovens hoje em dia não tem mais aquela garra de crescer na profissão. Isso. E onde é que eu quero chegar? Eles não querem trabalhar e, consequentemente, nós vamos formar uma população não ativa economicamente. Perigo isso. É um perigo para o futuro, porque como é que funciona a base? Como é que funciona a nossa pirâmide etária no Brasil? Perfeito. Vamos lá, nós temos uma pirâmide, né, da idade das pessoas. Essa pirâmide ela está se invertendo, ou seja, a base são as pessoas mais novas e o topo são as pessoas mais velhas. A nossa população está envelhecendo. Está invertendo. Ela está envelhecendo. Envelhecendo. Ou Perfeito, seja, perfeito. o ápice da pirâmide ela está abrindo. Ou seja, os velhos estão vivendo mais e as famílias estão tendo menos Menos filhos, filhos. isso. Isso pode gerar uma crise no sistema previdenciário, porque a base é que sustenta os velhos. A base dos Perfeito. trabalhadores é que sustenta os velhos, Velhos esses que já contribuíram, que já não é? contribuíram, já Perfeito. trabalharam. Eu digo isso Isso, sem, isso, sem, isso, isso, sem nenhum aspecto isso. pejorativo, Perfeito. mas até porque envelhecer é algo muito E é salutar. natural. E quero eu ter a oportunidade de envelhecer, né? Porque quantas pessoas morrem de maneira jovem? Verdade. Né? Então, assim, o que eu acho que hoje a gente precisa é a população até olha aqui, feito você, a gente dá esse tchan, Dá esse tchan, chega olha para pra lá, cá, olha pra lá, olha pra para lá. cá. Aqui é exatamente o que é trabalhar, cara. Você precisa sair de casa. Você precisa deixar de pedir tudo a mamãe, a papai, trabalhar, começar a ser gente. Eu E aprendi isso querer com minha tia. contribuir, E porque é uma por... segurança para si e para essa pirâmide que você falou, Pois é. se diminuir essa contribuição, essas pessoas que tudo bem, é importantíssimo você, mas a gente não pode viver de sonhos, Não, não. né? Quem vive de sonho é o cara que vende travesseiro, né? A gente precisa trabalhar e Claro. ter. Agora, veja, Tonho, assim, pega nesse gancho. Às vezes eles têm uma dificuldade no CLT, eu não quero ter um emprego fixo, Ah, porque mas, ganha mas pouco. pode contribuir de forma avulsa, Pode. não é isso? Você pode contribuir de maneira individual, Olha só, você facultativa. que não Pode. acha, não acha interessante ser seletista, como se fala. Você pode contribuir de forma
individual, que Isso, existem maneiras, Antônio vai explicar agora como isso. é, e você ter uma segurança. Imagina você que trabalha na moto, correndo para cima e para baixo, se você tiver um acidente, ninguém vai ser por você. Exato. Como essa questão da contribuição E você pode autônoma. contribuir de várias formas, Certo, né? Quando você é trabalhador de carteira assinada, a empresa automaticamente precisa lhe vincular ao sistema certo, previdenciário. perfeito. Mas se você não tiver a carteira assinada, se você não for vinculado, você pode ser registrado como facultativo ou autônomo, ou Importante, individual. importante isso. Ou você pode também, sabe qual é uma jogada que o pessoal faz que paga menos? Abrir uma MEI. Perfeito, Abrir uma MEI, é perfeito. baratinho. Chama lá pro corte agora. A- Olha pro Você corte que aqui, não sabe o que é você que não MEI, sabe o que é MEI. presta atenção. Atenção, MEI. Eu não vou nem dizer. Você é o seguinte, Antônio vai dizer agora. você pode ser um microempreendedor individual. Isso é bom para, por exemplo, eu não me recordo aqui quais são as profissões, né? Mas, Tá, por mas é exemplo, importante saber que tem. Um taxista, uma dona de casa que vende um Avon, uma Natura, Certo. profissionais autônomos de uma maneira geral, sem ser profissional, Prestadores de serviço. prestadores de serviço. Certo. Você pode abrir uma MEI. Você vê que um contador não é caro para É abrir. mais em conta, viu, gente? E Mais em você vai conta. pagar apenas 5% do salário mínimo. Você vai pagar R$ 75, R$ 80 por mês. Gente, é impressionante. É muito. É. Quanto é? É porque aumentou 80. agora. E Mas, olha, mas é muito é um pouco para o bem que você pode ter. sim. E você pode, por exemplo, a partir daí começar a tomar gosto, empreender, abrir uma empresa, Abrir começar a empresa, vender um perfeito, docinho, vender perfeito, um perfeito, Dida. E perfeito. começar a desenvolver. Porque assim, tem pessoas que realmente sempre vão ser trabalhadores seletistas a vida inteira. Sim, Já tem outras pessoas que têm o perfil de de empreendedor. empreender, mas tem que ter seguridade. Aí você falou, a pirâmide está modificando Sim, e a gente tem que atentar para isso. A pirâmide tem que ser sustentada. sim. Até porque, gente, se você. A gente tem alguns modelos em outros países que, assim, as pessoas vislumbram muito, mas esquecem que muitas vezes lá não existe essa seguridade. Não, não Porque se existe. aqui o que não deve haver esse desequilíbrio. Quando você que empreende, que é autônomo, você faz o meio, você está contribuindo Sim. e está se resguardando, Aí você, por exemplo, é né? um mototaxista. E Sofreu um perfeito, acidente. perfeito. Você sofreu um Chama para o acidente. mototaxista. Você que é mototaxista, vá. Você sofreu um acidente, você vai estar resguardado. Você vai conseguir receber uma remuneração aí durante 3, 4, 6 meses, um ano, sei lá Exato, exato. quanto tempo Dependendo da você teve, incapacidade. a depender da incapacidade. E aí, respondendo a sua primeira pergunta, existem dois tipos de incapacidade Certo. que as pessoas podem desenvolver. A incapacidade parcial e a permanente. Poxa. A incapacidade permanente é você sofrer um AVC, por exemplo, e você não consegue mais trabalhar. Ou um acidente traumático, Ou né? um Que você vai ter acidente uma limitação traumático e permanente, você né? vai ter uma incapacidade permanente. Dentre as incapacidades parciais, é necessário a gente tentar identificar dois aspectos, Davi. Se é uma doença funcional ou Certo. se é um acidente de trabalho qualquer que seja, um acidente. Porque uma doença laboral, Funcional no sentido que uma doença foi laboral, acometido, foi desenvolvido pela função por exercida. exemplo, por exemplo, Certo, você que é dentista certo. Vamos e lá. todos os Isso. dentistas que estão Ótimo. aqui me ouvindo, é muito comum que dentistas possuam no futuro dores lombares, sobretudo decorrente de como você fica A gente chama ergonomia. da Ou ergonomia. a falta de ergonomia, Você senta num né? mocho que De muitas todo vezes jeito. não é adequado, Certo. você relaxa, sem contar a tendinite ou a questão É, do ombro, você precisa síndrome do túnel do túnel do carpo, carpo. túnel Isso, do é bem carpo, comum, é bem comum nos demais. dentistas. Então, nesse caso, nós estamos falando de doenças laborais, ou seja, foram desenvolvidas a partir de todo dia você está fazendo aquela mesma coisa. É diferente de um acidente que Certo, você pode estar na empresa e caiu um ar-condicionado no seu pé e você certo. quebrou e não consegue, ou você se Perfeito. acidentou em casa, ou no sítio, ou na rua. Né? Em todas essas situações, a Previdência Social vai lhe resguardar. Ah, mas não é muito, mas é melhor um pouco na mão É, do do que que dois nada. passarinhos voando. Olha, Tony, deixa eu só fazer um parênteses aí. Você falou, o cara que vai botar o ar-condicionado e tal. Gente, é melhor você regularizar, né, Sim, como MEI, sim, ou abrir um CNPJ, onde se você tiver uma demanda dessa, tanto você quanto o seu funcionário vai estar vai estar resguardado, gente. Porque resguardado. a dor de cabeça vem, não Sim, tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você, dentista, nós sabemos das nossas dificuldades
Toninho colocou da forma muito assertiva. Existem doenças ocupacionais do dentista. Sim, Então, você dentista, está começando agora, você tem que se preocupar com isso. Se preocupar com isso. Não existe essa contribuição que você pode fazer como autônomo. Existem algumas regras que, enfim, a gente tem que discutir num programa só para isso, mas existem regras para você ter essa sua contribuição, tá bom? O que não pode é você ficar desacobertado. exato. Não fique, porque pode chegar. Imagina você, dentista, começando seu trabalho e você é acometido Exato. por uma patologia e você passa 6 meses sem trabalhar. Como é que você vai se virar? Sim. Então, se informe das questões legais da profissão. Né? E hoje a gente está aqui para desmistificar. E outra coisa, Davi, que às vezes as pessoas esquecem é, mas eu vou passar só um tempinho assim, informal, porque eu estou precisando. Aí daqui a pouco, quando você abre os olhos, você já tem 20, 30 anos de carreira, de profissão, Exato. você não contribuiu. Como é que vai ser a sua aposentadoria? Perfeito. Porque nós que somos profissionais liberais, se a gente não trabalhar, como é que a máquina Como é que roda? não roda? É muito Não difícil a roda, não máquina roda, é rodar, verdade. não Não é? roda, não roda de jeito nenhum. Sim, Agora veja só, Tonho, vou pegar agora você para falou da odontologia, vamos focar isso aqui. Existem alguns regimes de aposentadoria que são chamados especiais, isso, né? Que são para algumas profissões que são expostas a alguns riscos, agentes isso, químicos, físicos, biológicos, isso, que a gente chama de condições insalubres. isso. Não é isso? Dentro da Previdência existem Sim, essas classificações. Aí eu queria que você tocasse nesse ponto. Alô, você dentista, olha para mim, olha para Tonho lá. Ó. Veja só, presta atenção. Nós podemos ter, estamos enquadrados nesses regimes de aposentadorias sim. especiais e tece um pouquinho de comentário sobre a questão do tempo. Vamos lá. Enfim, vamos lá. Você é o cara. Oh, somos nós, você, meu amigo. Então, a aposentadoria nada mais é do que o quê? Aquilo que acontece depois de uma vida de trabalho. Perfeito. Uma vida de contribuições, uma vida de trabalho. Chega um determinado momento da vida que você não consegue mais trabalhar e é É, necessário até o diminui, fluxo diminui a capacidade produtiva, né? diminui. É Isso, normal, é normal, normal. normal. Não é? Então, a aposentadoria, o regime previdenciário vai trazer diversos tipos de aposentadoria, a depender das classificações das pessoas. Existe a aposentadoria geral, Certo. que vai acontecer para mim, para você como professor, Sim, também certo, vai. certo, Agora, certo. se você é professor da rede municipal, do ensino fundamental, do ensino médio, você é enquadrado como aposentadoria especial. Porque, ó, Davi, imagina a gente lidar, Ave dá trabalho Maria, tu lidar é com, doido. com os Com adulto, né? adultos. Com adulto que já passou. Imagina com criança e Já... adolescente. Ave Maria. São guerreiros, os É. professores, né, da rede Eles têm um municipal, juiz a estadual. mais. Eles Tem. têm um juiz a mais. Alô, você, professor do ensino fundamental e É. médio. Você já tem porta garantida no céu. Tem mesmo. Por isso que você vai ter uma Quem aposentadoria. aguentou Vinição aqui, ó? Vinição. Menininho. E Tainara também. Não, Natália era Tainara é quietinha, quietinha. era Ela era quietinha. Tenho quietinha na certeza. escola. Então, assim, a aposentadoria especial é o quê? São critérios especiais que algumas pessoas possuem, decorrente da sua profissão, decorrente da circunstância em que você está conectado. Por Perfeito. exemplo, o professor da rede municipal se aposenta com 5 anos menos. Por conta Antes tinha o desse... negócio do pó de giz, né? É por aí, né? Antes era relacionado ao pó de Mas giz. hoje é simbólico isso, né? Hoje, isso. Hoje está relacionado à dinâmica mesmo. E eu acho que é uma forma do governo estimular, sobretudo, o baixo salário dos professores. Certo. Também pode ser isso. Também existe a aposentadoria especial para o agricultor. Isso. O As agricultor, condições laborais são extremamente desfavoráveis. sol Justíssimo. intenso, sol Justíssimo. intenso, Perfeito. não é? Peso, animais, Exato. sol intenso. Exato, exato, exato. Existe também aposentadoria especial para aquelas pessoas que estão expostas a agentes químicos, como você falou de maneira correta. Químicos, o quê? Quem trabalha aqui no polo gesseiro. O trabalhador do polo Isso, gesseiro. Imagina você isso. aspirando O tempo todo o aquilo tempo ali. todo. Aquilo vai causar problema no seu Vai, a longo pulmão. prazo, com certeza. Então, a ideia da aposentadoria especial é: olha, se você trabalha em algo que vai te colocar um risco e que você pode ter uma doença no futuro decorrente disso, eu vou te aposentar mais cedo para que você fique menos tempo nesse trabalho para preservar a tua vida. Isso. E tenha condições pós-aposentadoria de você vivenciar de uma forma mais saudável. Sim, Que é o objetivo, né, da isso. aposentadoria, né? Aí nas aposentadorias especiais, por exemplo, o dentista se enquadra em risco biológico, Exato. porque tá Perfeito. diante ali, ó, de Verdade. abscessos, de bactérias,
de sangue, De radiações, né? radiação, Dos me explica aí, raios-x. de agulhas, Isso, de risco de acidente de biológico, contaminação. contaminação. Perfeito. Então, isso tudo é um risco. Por isso que o profissional dentista, como médico, se enquadra também nesse perfil. Perfeito. Dentro da aposentadoria especial, existem 3 critérios que vai depender do nível que você está exposto ou não a esse agente químico, biológico, Ótimo. etc. Se a exposição for muito grande a esse risco, você só precisa trabalhar durante 15 anos. Certo. Se a exposição for mediana, 20. E se for leve, 25. E você acha que o dentista está em qual? Uma exposição forte, intensa, Forte. mediana ou leve? Vê, agora, olha só, gente, dentro da odontologia, existem algumas categorias que ficam mais, por exemplo, ele falou químico, biológico, físico, né? Existem algumas profissões como o endodontista, que é aquele cara que faz o canal. Então ele está repetidamente treinando raio-x, 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 o tempo inteiro. Então ali, além do biológico, ele tem um físico, Ele usa o né? colete Não, não. A gente faz, a gente dá uma distância que é recomendada pelo fabricante do aparelho, né? De no mínimo 2,5 metros, Sei. entre 2 e 2,5 da fonte de radiação, a gente se afasta e aí a gente faz as tomadas radiográficas. O paciente é que tem que ter obrigatoriamente a proteção. Sei. Ali é o risco físico, né? Sim. O risco cumulativo daquela Sim. radiação. Sim. E aí, em contrapartida, ao mesmo tempo, ele tem o risco biológico de estar exposto aos vírus, fungos, bactérias e aqueles acidentes com Sangue. pérfuros cortantes É. do sangue. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que nós estamos enquadrados, a grande maioria. Agora, assim, o dentista que vai, que trabalha apenas com consultas, que existe essa especialidade, Sim. né? Que é o dentista chamado estomatologista. Via de regra, ele trabalha mais com a parte de diagnóstico, né? Então, assim, se ele fizer biópsia, está exposto também. Se ele fizer raio-x, está exposto também. Então, a grande maioria tem mais ou menos o mesmo enquadramento, né? E aí estaríamos naquele risco maior, que eu acredito que sejam os 15 anos, né? Não? Então, lascou. Gente, olha só, não tá. Não, não. Desconstrói tudo. Tonho, explica aí. Não, tudo que você falou está corretíssimo. Né? Mas a jurisprudência, o que é jurisprudência? Os tribunais, os Sim, juízes entendem que realmente o médico, o dentista cirurgião, o cirurgião dentista, se enquadra nesse perfil de uma exposição leve. leve. É A porque lei, o a lei, legislador tá lá numa cama, ele não tá numa ligado, né? rede lá em Porto de Galinhas, o ar-condicionado É ligado, verdade. mesmo de mordomo trazendo as coisas. Ele disse: eu vou fazer uma lei agora e vou O, o que, estabelecer o um que, padrão. Ele o não que, a- tá o na que cara lá. aconteceu na Covid durante a pandemia, eu dei até na época eu fazia parte da coordenação da FIS, e aí me convidaram para fazer um editorial no Jornal do Conselho. E perguntaram qual era a importância, assim, para o cirurgião dentista, Uhum, aquele momento da pandemia. E eu respondi, veja, isso é um momento que enaltece a nossa profissão. sim. Porque todo mundo ficou sabendo do risco biológico ao qual nós estamos expostos diariamente, Que antes né? era Era relegado assim. deixado em segundo Aí no plano. ranking do risco estava lá o cara que estava na UTI diretamente, né? Uhum, Porque lá os pacientes estavam com Covid, sim, naturalmente, o cara tinha que entubar, enfim, risco, né, latente. altíssimo. E logo em seguida estavam os dentistas, porque a gente, à medida que a gente usa aquela caneta tão temida, né? Aquela canetinha bandida, essa aí, que ela joga aquele jato com força, ele bate na saliva do paciente e gera uma coisa chamada aerosol. Volta E no isso seu nariz. volta pra gente, a gente aspira. Eu Por isso vi, aquela história da N95, todo mundo tem que usar. eu vi que tem uma Então, caneta sem barulho agora, é é verdade. mentira. Homem. Ela reduz. Existe uma caneta elétrica, assim, um motorzinho elétrico, que ele é movido, ele é pneumático. O ar movimenta, tem um dínamo, aquela história do motor elétrico, Aham. ele reduz em termos de 50%, 60%. Até mais. Mas sem barulho não existe. O cara conta isso quando quer vender. Mas sem barulho mesmo é o cara botar um tampãozinho com uma música bacana, aí o cara vai escutar. Mas enfim, nós estamos expostos diretamente a riscos elevados. Sim, Não é? Mas a jurisprudência não tem o que a gente sim, sim. discutir, a não ser que exista um fato novo que comprove, né? Claro, que E possa aí possa mudar isso. modificar. Claro. De qualquer maneira, você que está me vendo, não torça para você se enquadrar nesse regime especial. Por quê? Toninho, uma vez a gente entrando nesse regime especial, a gente pode trabalhar depois? Pode. Pode? Pode e não pode. Vamos Depende. lá, vamos lá. Eu tenho Depende. uma dúvida disso aí. Depende. Porque é o seguinte: é possível muitas vezes o que é que acontecer?
você fazer uma espécie de revisão de aposentadoria. Certo. O quê? Por exemplo, você trabalhou um determinado período lá como regime especial e você já desenvolveu todos os critérios para adquirir aquela aposentadoria. Certo. E você vai e se aposenta naquele critério. Mas, sei lá, surgiu uma oportunidade, você quer continuar a trabalhar de outra maneira, ou sem esse regime especial, você pode trabalhar. Solicita uma nova perícia. Você, não, na verdade, não precisaria Não dessa precisa. perícia. Eu estou dizendo, por exemplo, você que é o dentista, cirurgião dentista e é professor. Você pode se aposentar como cirurgião dentista, Certo. tendo essa aposentadoria especial. Mas como professor, você não se enquadra nesse Entendi. critério de especial. Então, o que é que pode acontecer? Pode haver uma comunicação dos tempos de contribuição de um ou de outro. Por exemplo, você pode levar para o regime especial o tempo que você tinha do regime comum, ou você pode, sei lá, se você só teve 10 anos de exposição a esses agentes químicos, biológicos, Certo. É você pode proporcional. expor, você pode levar esses 10 anos para a aposentadoria normal. Certo. Aí tem um critério de multiplicação que é basicamente 1,4. Para Então, especial. é. Certo. Enquanto você trabalha Que é um ano 40%. no. Exato. Tem uma diferença aí de 40%. Certo. Perfeito, Exatamente. perfeito. Gente, então é o seguinte. Existem alguns termos que a grande maioria dos colegas não conhece. Regime especial da aposentadoria, que infelizmente a gente não aborda tanto na graduação e geralmente a gente vai lembrar quando está com problema. Pois é. Tá? Então, esse podcast que vos fala, Davi Jorge, imperador dos implantes, Ah, papai, chama. Tonho Guerra, o imperador da Previdência Social. É nóis. A gente Já tá, tá botando. já botei, tá já lhe batizando entreguei aqui, aqui, né? os imperadores. Então a gente está dizendo a você que se informe bem. Gente, informação custa caro, a gente está dando a vocês de graça. Tá bom? Então, assim, presta atenção. Se você tem essa dúvida, não é, de em que regime eu me enquadro, quanto tempo eu posso, né? Gente, procura um bom advogado. No caso aqui a gente tem Antônio Guerra, né, que é um exemplo, mas existem outras pessoas Sim. que vão te informar. Então, não deixa passar essas informações. Não deixa chegar o momento. A gente, quando está começando a carreira, a gente tem que ter as informações hoje estão muito democráticas. Sim. Então, assim, procura essas informações para que a gente não seja surpreendido num momento inadequado da nossa vida. Beleza? Então, presta bem atenção e aí, ó, nos segue para você ter mais informação. Foi? Vê só, Tonho, a gente tava falando aqui sobre os dentistas que estão aí. Você, dentista que está desorientado, se ligue, meu irmão, não fique assim, não. Tonho, alguns dentistas já estão há algum tempo na carreira, Sim. 5 anos, 10 anos, e estão sem saber como é que procede. Como é que eles fazem para para recuperar esse tempo perdido? Me explica aí. Muito bom, Davi. Para esse profissional, né, Davi falou muito bem aqui do profissional que está iniciando, né, para começar a contribuir, etc. Mas para aquele profissional que já tem um tempo de casa, que já tem aí uma jornada dentro de trabalho e não sabe quando vai se aposentar, quanto vai ganhar de aposentadoria, ou seja, Importantíssimo isso. está perdido A maioria tá assim. e está deixando para o futuro um problema que pode ser enorme. Existe um mecanismo, um serviço jurídico, né, chamado de planejamento previdenciário. Aí você pode procurar o seu advogado de confiança. Peraí, para tudo, para tudo. Gente, olha só. E o que doutor Antônio está falando é uma coisa muito séria. A gente pensa que o tempo não passa, mas passa muito Demais. rápido. Eu pisquei o olho, vou fazer 20 anos, já fiz. Já. 20 anos de formado, gente. E isso que ele colocou, quando, como, que eu vou receber, é uma dúvida que paira na mente da gente. Tá? Então, assim, ele falou de planejamento previdenciário. Presta atenção, gente. O que é isso aí? Doutor Antônio, fica à Então, vontade. Davi, não, deixa esse doutor de lado. Não é para dizer que tu vai fazer essa frescura. Toninho, bota para lascar. Boa, assim mesmo. O planejamento previdenciário, o que é? Basicamente, um advogado de sua confiança, ele vai analisar tudo que você já trabalhou, vai analisar toda essa documentação, se está certinho, se a empresa fez o repasse do pagamento do INSS, do FGTS, se a Isso, empresa... importante. Se você conseguiu pegar com a empresa o plano, o PPP da insalubridade, do risco biológico, Sim. ou a LTCAT, ou seja, são documentos que comprovam que você trabalha numa atividade de risco para que você tenha a redução do seu tempo de contribuição. O planejamento previdenciário, basicamente, ele vai olhar para trás para ver se está tudo certinho, se é necessário ajustar alguma coisa de trás. Imagina se você trabalhou numa empresa e só depois de 20 anos você descobre Descobriu que não tem nada. que ela não contribuiu para você.
Olha o prejuízo que você vai ter de correr atrás de um advogado para providenciar isso. Como também o planejamento, Davi, olha para frente. Ele faz uma previsão. Diz, olha, se você continuar contribuindo com esse valor, quando você tiver tantos anos de idade, você vai se aposentar e você vai Perfeito. receber aproximadamente tantos reais de aposentadoria. Então, é muito interessante esse serviço, porque ele olha para trás e planeja o futuro. O Perfeito. planejamento. Agora, Vamos fazer o seu, eu queria. inclusive. Vamos sim. Você está falando, eu estou me colocando exatamente nesse lugar. Agora, você quer que eu bote fogo no forró? Bota. Bota aqui, tá muito calma assim essa Vamos lá. conversa. Gente, vê só. A pergunta que não quer calar. Toninho, Conta. tanto o dentista profissional que trabalha na empresa privada, quanto aqueles profissionais que trabalham em empresas, em serviços públicos como contratados, que aí o regime não é o regime municipal, não é isso? Não é. Não, é o Quando geral. ele é Pode ser contrato, gera, municipal. É, se ele é, for contratado, vai pro geral. vai para o geral, vamos lá. Perfeito, E perfeito. eu escuto sempre queixas, inclusive eu fui vítima disso, trabalhei numa cidade no Ceará, e que a gente foi tem um número de inscrição, né? Que a gente tem é o NIS, é isso? Sim, Que é sim. o número de inscrição na assistência social. Isso, Não é isso. isso, pronto. E quando a gente vai lá, que busca, passa um tempo e a gente não tem nada de contribuição. Então, você, trabalhador, como é que você vai saber se a sua empresa ou o serviço público que você está contratado está realmente repassando o que ele desconta de você? Tonho, bota fogo no forró. Como é que ele sabe? Então, nesse caso, o que é que você pode fazer? Você mesmo deve ter acesso Gov, deve ter aquela senha do acesso Gov. Você pode entrar no site Meu INSS, Olha aí. coloca lá no Google Meu INSS, e aí você vai entrar lá nesse Boa. portal que vai saber, você vai verificar toda a sua vida laboral, desde que seja trabalho formal. Perfeito. Você vai colocar o seu CPF, vai colocar a sua senha, e aí você vai entrar lá. Lá você vai procurar pelo CNIS. O que é CNIS? CNIS. Certo. CNIS. O CNIS é um extrato de toda a sua vida. Tudo que você Vai dizer contribuiu, que não que, contribuiu. vai dizer Sim, que de 94 a 98 você trabalhou na empresa tal, CNPJ tal. Em janeiro seu salário era tanto e a empresa diz pagou tudo. tanto. Tudo, tudo, tudo. Lá vai ter o extrato de toda a sua vida. Então, a partir daí, você consegue identificar se essas informações estão ou não verdadeiras. Fidedignas, perfeito. A olhar, para você olhar para esses relatórios, às vezes pode parecer um pouco chato, mas se você olhar com cautela, você consegue. O dentista consegue abrir um dente, lá embaixo É, tem a fazer coisa difícil. sensibilidade, isso é fácil, tá? E além disso, você pode observar também os saques do FGTS. Tem até Certo. aplicativos que você fica observando o da Caixa Econômica, Sim, que FGTS, tem. e você consegue olhar, né, quanto você tem de saldo do FGTS. Mas Perfeito. ó, isso eu acho que é péssimo, sabe por quê? Ah, Porque você fica olhando, aí você vê dá uma muito dinheiro vontade de lá, dá uma gastar, vontade de dá uma usar esse vontade de dinheiro, pegar. dá uma Então, vontade de usar esse dinheiro, só que esse dinheiro é exatamente para um dia, se você for demitido, para que você isso. possa se Quando se reingressar. aposenta, não é Exato. isso? Você tem Doença direito. grave. Perfeito. Exato. Então, gente, é o seguinte. É a agenda que a gente está falando aqui. A gente, para você que é dentista, você que é médico, enfim, qualquer área, não é que esteja aí trabalhando para terceiro, trabalhando para si próprio ou para serviço público, são informações valiosíssimas Sim. de como você vai procurar saber questões que a gente só procura saber quando tem um problema. E isso é grave. Isso é grave. O doutor Antônio falou, a gente tem como consultar através de meios digitais, de Sim. aplicativos, Sozinho. né, sozinho, como é que está essa situação. Então, assim, se o teu patrão, ele disse que desconta, ele disse não, está lá no Tá contra-cheque, no está contra-cheque tá lá. escrito, está descrito. Então, se ele desconta e ele não repassa, gente, alguma coisa está errada. Isso é até Não considerado é, um Antônio? crime, né? Pronto. Então, Isso assim, ainda chega a ser um muita crime. atenção, muita atenção. Não é? A gente vê, eu não estou falando que são todas, Claro. mas a gente vê muito isso acontecer com Sim, prefeituras. acontece. É uma pena. Então, assim, se você vai. Muitas vezes a gente está lá querendo trabalhar, então a gente, né, arrumou um emprego, primeiro emprego, segundo emprego. Então, muita atenção, gente. Eu não estou falando de gestor nenhum. Eu Claro. estou falando de uma prática que é comum, as estatísticas falam, Sim, que uma das empresas que mais devem ao INSS, quem são? é o próprio ente público. Então, gente, muita atenção, porque o que o doutor Antônio falou é o seguinte: você trabalha 10 anos como contratado, 15 anos, aí você sai e aí você diz, e agora? Eu tenho 15 anos de contribuição, porque eu preciso de, às vezes, 30, né? Claro. 25, 30 anos Sim, para me sim, sim. aposentar. E aí Isso. você vai procurar e cadê aquele tempo? Não dá.
Não tá, gente, isso Por é isso. seríssimo. Já pensou o baque? Você tá com 55 anos, 60 anos, agora eu vou me aposentar. Trabalhei 15 anos, prestei serviço Sim, em órgão tal, ou prefeitura, enfim, onde seja. claro. E aí você diz, tá tudo certo. Quando o advogado diz, vamos lá, vamos procurar o seu QNES, Quinis, 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 Quinis. quinis. E aí, quando puxa no Quinis, tem 5 anos. Bicho, Sim, é complicado. O cara vai ter um passamento, como diz o demais. Matuto. E infelizmente isso acontece Acontece muito, com né, doutor Antônio? empresas privadas e com empresas públicas, com prefeituras. Né? E isso, inclusive, chega a ser um crime, né, de apropriação indébita Perfeito, previdenciária. perfeito. Isso é É um muito crime, grave. Isso é muito infelizmente, grave. que prejudica o trabalhador. Não é? Mas o ente público ele percebe tanto que isso pode prejudicar o trabalhador que em determinadas circunstâncias ele até flexibiliza para ajudar o trabalhador. Certo. Tá? Mas isso é mais complexo, vamos mudar, Enfim, deixa para o povo que é do direito. importante é a gente deixar claro que as pessoas têm que se informar. Não é difícil. E precisa estar de olho, Exato, porque é o seu futuro. exato. Tem então um clique no Gov, no aplicativo Gov, No você tem, não é? FGTS, FGTS, digital, tem tudo. isso. Então, gente, veja que importante essa conversa da gente. Demais. Pode parecer uma coisa distante, às vezes maçante, mas eu fiz questão de trazer Toninho, o Antônio Guerra aqui, porque às vezes são temas que as pessoas acham chatos, mas que são essenciais e Sim. são necessários para que a gente tenha bem-estar, E não é? você não fazendo isso só está jogando o problema para Para frente. frente. E aí ele Perfeito. pode se aumentar. E vai E aumentar. olha, Davi, eu te digo uma coisa. Presta atenção aqui, eu vou olhar para cá. Depois de mãe, a única pessoa que vai lhe defender é um advogado. Perfeito. Olha aí. Olha que coisa Você- bonita. Amigos bacharéis, eu adorei essa aí. É verdade. Depois de mãe, na hora que aperta A mesmo, única pessoa que vai lhe a gente liga para defender quem? é o seu Um advogado. advogado. Esse, Pois é. Então não é? você precisa ter um advogado de confiança para Arretado, arretado. desenvolver Então, já que a gente botou fogo no circo, a eu vou rocha. tocar fogo agora. Veja, existe na classe odontológica, Aham. médica, dos profissionais de saúde, existe uma demanda. Principalmente, eu vou voltar para os serviços públicos, Sim, porque nos serviços privados são mais bem fiscalizados, até pelos sindicatos, pelos sim. órgãos constituídos, mas a gente percebe uma fragilidade muito grande do cumprimento de algumas leis Sim, federais. Eu vou falar da insalubridade dentro da nossa classe, da odontologia. sim. De- Nós temos direito, isso é Sim, ilegal, isso sim, já tá sabatinado. sim, sim. O que é a insalubridade, né? A gente sempre começa. O que é? Por que que algumas profissões exigem essa insalubridade? Então, quando nós tivemos a criação lá das leis trabalhistas, né, a ideia era basicamente proteger o trabalhador, sobretudo diante de uma economia extremamente liberal, que era basicamente de querer sugar ao máximo o Certo, trabalhador para dar lucro para os burgueses, para perfeito, aquela perfeito. elite burguesa. Isso. Então, as leis trabalhistas, quando elas foram criadas lá na época de Getúlio Vargas, elas buscavam trazer, minimizar esse desequilíbrio. Se a gente for observar nos Estados Unidos, você falou que existem alguns países que você trabalha e você vai ter uma remuneração boa, mas, sobretudo, você não tem Não um tem sistema, seguridade. você não tem a seguridade social, Perfeito, como tem no Brasil. Por perfeito, exemplo, nos Estados Unidos, algumas pessoas, se precisarem de um serviço público, ele é pago. Aqui é público. perfeito. A educação aqui é pública. Eu tenho uma prima que ela morava em Foz do Iguaçu, funcionária pública lá, e ela dizia que várias pessoas do Paraguai colocavam residência no Brasil Para utilizar o para utilizar SUS. o SUS e a Universidade Federal do Paraná. Ah, pensou. Perfeito. O que é a insalubridade? É um acréscimo que deve existir no salário de alguns profissionais diante do risco que ele está correndo, seja por conta da atividade de risco, seja por conta do horário. Né? Por Sim, exemplo, se você trabalhar das noturno. 10 horas até o outro dia de manhã, você precisa receber esse adicional. Por isso que os plantonistas têm um regime diferenciado Tem. salarial, não é Tem isso? que ter um regime diferenciado. Aí tem que ver as regras dos Não, sindicatos. Tem perfeito. que Mas ter é horário de importante descanso. falar disso. Se Isso. você é plantonista, se você trabalha Tem que ter em insalubridade. ambiente hospitalar, tudo isso vai repercutir na composição do seu salário. Sim, com certeza. E se você tiver dificuldade em relação a isso, procure um advogado que atue na área trabalhista, que Perfeito. ele saiba desenvolver. Agora, sabe qual é o grande medo das pessoas? Ah, É porque
E aí a gente volta nessa época lá dos liberais, da época de Getúlio, Aham. sobretudo em cidades de interior, não estou dizendo de Serra Talhada, mas cidades pequenas, é que, por exemplo, às vezes só tem um ou dois hospital, e aí eles impõem a regra do jeito que ele quer. Verdade. E aí o trabalhador aceita Infelizmente, porque precisa do e trabalho não entra na justiça com medo de de represálias. represália é isso. E aí nós voltamos num período aí das trevas É. que as pessoas não... Jurássico. Isso é terrível. E acontece muito. Nós temos 5.000 e poucos municípios no Brasil. Verdade. Se a gente pegar aí esse Nordeste, esse Norte, a quantidade de municípios que tem que não respeitam. É. Exatamente. Municípios pequenos, onde impera muitas vezes ainda o O coronelismo. A gente coronelismo. sabe que acontece, Sim, né? E aí, infelizmente, a gente sabe que as pessoas às vezes têm receio de reivindicar. claro. Não E é nós isso? não estamos nos referindo a nenhum específico, até porque ninguém quer confusão, Não, ninguém quer não, de jeito problema, nenhum. A gente está falando de uma forma de geral, uma forma bem não é? genérica, né? Porque é justo que nós falemos, né, das questões para que as pessoas raciocinem. Os seus direitos, Né? claro. É importante que as pessoas mentalizem, pensem, busquem, né? Porque muitas vezes o dia a dia é tão automático e esses temas, por muitas vezes só ocorrerem em momentos, né, dramáticos da nossa Sim. vida, que a gente relega. Então é importante a gente levantar essa bola para que a gente não deixe para falar só quando tiver a demanda. E hoje existem canais no Instagram, perfis no Instagram, né, já que é uma rede social utilizada por quase todos, a grande Isso maioria, é democrática, que né? você consegue ter acesso à informação gratuita. Verdade. Você está passando ali a tela, ó. Eita, meu direito isso, ó. Não, Olha, peraí, parou você tudo. aprende. Para tudo aí, Vinícius. Nara, para tudo. Um dos canais que eu vejo que aborda isso com muito respeito, muita clareza e com muitas vezes com leveza, quem não segue o Dr. Antônio Guerra, como é teu Instagram? Antônio Guerra DV. Perfeito. Antônio está desenvolvendo um A gente vai trabalho, colocar aqui embaixo em né? algum Vamos lugar. colocar Antônio isso. Guerra Que ele DV. aborda temas interessantes, de uma forma leve, né? Isso. Para que as pessoas chamar a atenção das pessoas Exato. para temas importantes. Então a gente não pode deixar de falar, né? Porque muitas vezes as redes sociais estão lotadas de informação inútil, né, Sim. Antônio? Sim. Né? Assim, sem criticar a B, C, não. Mas às Uhum. vezes tá aquela coisa tão intensa que a gente não consegue parar para ver o que realmente vale a pena. Claro. Né? Então vale a pena a gente visitar o Instagram do Dr. Antônio, porque tem informação valiosa. Tudo que a gente está falando aqui vai ter lá. Sim. Né? E vai dar uma chamada, vai falar, enfim, e aí tem acesso de uma forma gratuita e de qualidade. E lá a gente conversa desse mesmo jeito, sem firula, sem palavra difícil, Perfeito, perfeito. sem frescura de Não tem para advogado, que ter frescura. que advogado tem isso, né? Quando quer Eu distanciar, é isso aí, né? A gente começou a conversar sobre isso, né? A gente tem que ter aproximação com o público, falar Claro. a linguagem que as pessoas entendam, Exato. porque se as pessoas não entenderem a linguagem, não valeu a pena, não Exato. foi eficiente. Né? Diz que o melhor português é aquele que é entendido, que é Perfeito. compreendido. Então, assim, já que a gente botou fogo no parquinho, eu tô falando, Bota mais, bota vamos mais, lá. bota mais. Eu queria Tá falar cedo agora, ainda. tá cedo, tá tranquilo, tá leve, tá suave. Tonho, vê só. A gente tem hoje, na odontologia, tá aumentando o número de dentistas, Sim. tem uma brincadeira, viu, Tonho? É Ah, é? assim, aumenta o número de faculdade de direito e aumenta da odontologia. Não, mas de Assim, direito é muito né? Não, mais. mas assim, para cada faculdade de odonto que acontece, tem lá os advogados esperando só para, né, pra dizer, vou lascar o cara. Mas deixa eu lhe dizer, eu Ah, não sei de odonto, mas o mundo inteiro, se você somar todas as universidades, todas as faculdades do curso de direito do mundo inteiro, o Brasil tem mais. Não, o odonto também. Também O odonto odonto tem também. 20% dos dentistas do mundo. É Já mesmo. pensasse? Não sabia. É incrível, é incrível. É gente que só aguta. Justamente por isso que as formações hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com as formações e instruir as pessoas da responsabilidade civil Sim. e criminal que elas têm. Não é? Gente, olha para cá, para mim. Você, dentista, que tá aí doido para ganhar dinheiro, tá aperreado. Oh, meu Deus, eu investi tanto, eu comprei minha canetinha, meus materiais. Eu quero ter esse retorno rápido. Nada vem rápido, não, viu? Não. Muito cuidado, porque você tem responsabilidade civil e criminal em tudo que você vai fazer. Sim. Então, muito cuidado com esses apelos, com querer fazer tudo para ganhar o dinheiro. Muito cuidado. Você é um profissional de nível superior e você está sobre a égide das leis vigentes. Então, isso é muito importante. Vou falar de uma forma até um pouco mais séria, porque isso é muito importante. Toninho, existem alguns procedimentos que estão sendo feitos atualmente, não é? Que o indivíduo pode incorrer em erros, Sim. né? E aí tem aqueles erros por imperícia, imprudência
Negligência. Negligência, Perfeito. perfeito. Então, assim, discorra um pouquinho sobre esses erros para que a galera entenda que não é bem assim, não. Não é bagunçado, não. E aí incorre em responsabilidade civil e criminal. Fale um pouquinho Vamos sobre lá. isso. Esse é um tema que eu tenho muito apreço, Davi. Inclusive, eu dei uma aula, né, na Universidade de Pernambuco, do curso de medicina, sobre isso. Perfeito, perfeito. Não Que é? tem tudo a ver. Regininha, oftalmologista, me convidou, aquela professora de ética, né, da disciplina, e aí a gente brincou um pouco Por sinal, sobre uma pessoa maravilhosa, um grande maravilhosa, profissional, Danúzio, Danúzio. cara São que pessoas que residem na nossa cidade de padrão não, a internacional, família Lucena né? é A gente maravilhosa. fala assim, de padrão Vladimir, internacional. Carol, São Doutor pessoas que vieram Dilson, somar bastante, sim, pessoas do convívio, né, em outros tempos, que eles vieram a somar e somar bastante aqui com a nossa cidade. Isso sim, aí tem que ser demais, demais, ressaltado, não é demais. isso? Doutor Vamos lá. Além Danúzio, de beijo. pessoas extremamente respeitosas, Sim. não é isso? E é o seguinte, lá nós temos uma aula, né, inclusive a gente dá palestras sobre isso, para médicos e estudantes, e acho que serve para todo e qualquer Serve para todo mundo, profissional. né, de Né? saúde. A gente também dava essa mesma aula para os profissionais de saúde lá na pós-graduação da Unifis. Perfeito. Né? A gente dava essa disciplina porque eu acho que ela é muito relevante, porque as pessoas pensam como você falou, eu me formei, eu preciso de dinheiro, vou fazer as coisas, mas esquece das consequências. E o que é responsabilidade civil? Basicamente é o seguinte: quem causar dano a alguém tem que reparar. Se eu causei um dano a você, eu tenho um dever de reparar. Certo. A responsabilidade, basicamente, é isso. Não é? Você precisa ter alguns elementos, ou seja, aquela conduta que eu fiz causou dano, beleza. Houve um Que chama nexo de nexo de causalidade. causalidade. Perfeito. Existe a conduta, o nexo de causalidade e o resultado. O resultado é, eu estou com um abscesso, eu abri a bochecha aqui, alguma coisa. Esse foi o Fazer uma resultado. bichectomia, aquela história, né? Bichectomia. Pronto, abriu aqui, abriu. Desculpa até a Já pensou terminologia, se tá, Kiko gente? fosse fazer? Kiko do chá. Kiko. Você que é novinho. Você Ninguém não sabe o sabe. que é isso mais Sabe, não, sabe Kiko, não. aquele ó, da bochechinha assim. Se fosse hoje, a galera tinha feito 8 bichectomia e ele não tinha resolvido. É. Mas vamos lá. Então, a responsabilidade você precisa atentar para esses três elementos. A conduta tem uma conexão com o resultado? Se Tem tem, embasamento científico? calma. Primeiro a Ah, gente precisa vamos ver lá. essa conduta. Tô me intrometendo. Não, relaxe. A partir daí a gente precisa. Você seguiu o protocolo? Você seguiu o protocolo, você seguiu todo o procedimento e realmente a ciência não previu que poderia acontecer isso com aquela pessoa? Se acontecer isso, você está resguardado. Né? Então, por isso que é interessante que profissionais que atuam nessa área da estética, Perfeito. sobretudo, Bronca. se munam de documentos que as partes Termos assinem, termos esclarecedores, esclarecedores. Por minuciosos. quê? A responsabilidade civil ela pode ser de duas naturezas. Ela pode ser da natureza subjetiva, desculpa falar assim, mas é quando realmente eu causei o dano e houve essa, na verdade, quando realmente existe a presença do dolo ou da culpa. Tá? Peraí, Ele deixa eu sabia que voltar um. podia causar e mesmo assim insistiu. Calma, deixa eu voltar, para ser mais simples ainda. Certo. A responsabilidade civil, o profissional da área de saúde pode responder a partir de dois critérios, certo? Se você tiver causado aquele dano, seja porque você quis dolo, ou seja porque você não se muniu de mecanismos que pudesse causar aquele dano. Por exemplo, você não queria que aquele seu paciente tivesse um problema de infecção a ponto de tirar o dente. Mas você foi negligente a não utilizar as luvas de maneira adequada, a não ter o aspecto, a O limpeza, cuidado de asepsia, de o cuidado, me antisepsia. ajude, o cuidado de Perfeito. asepsia. Você vai responder por imperícia, na verdade, por negligência Negligência. ou imprudência. Imprudência é quando você quer, eu preciso ir embora, eu vou fazer rapidinho aqui de Ou eu qualquer não tenho o jeito. domínio Exato. daquela área Aí e seria eu imperícia. insisto em... Ah, sei. Vamos lá. Dolo, eu quero prejudicar, eu quero causar o dano. Eu tenho consciência Dolo. daquilo. Existe a consciência e a vontade de causar o dano. Eu assumi o risco, né? Assumir o risco. Você sabe mesmo, né? É, assumi o risco, né? Culpa é quando você não quer o risco, mas você assume o resultado por negligência, por imprudência. O que é imprudência? É você fazer de qualquer jeito, sem os cuidados necessários. Sim. Por negligência, quando você não toma os cuidados que deveriam ser tomados.
Ou por imperícia, quando você não tinha aquela Que aí habilidade não sabia técnica e se e lançou a fazer aquele fazer. procedimento. Exato. Perfeito. A responsabilidade civil, ela pode ser dessa forma. Mas aí, quando a gente entra nos danos estéticos para causar fogo no parquinho, Dá só um tempo aí. Se você estiver pensando em ingressar nessa área da estética, saiba que você está entrando numa área extremamente vantajosa, financeiramente rentável, porém, as suas responsabilidades vão aumentar bastante. sim. Doutor Antônio vai falar sobre isso. Vinícius. Atenção você, dentista, que está assim, ó, eu vou fazer agora vários procedimentos estéticos. Está realmente dando um retorno maravilhoso para mim. Saiba, olha meu olho aqui, eu vou tirar o óculos. Vou fechar o olho para você assim, ó. Cuidado. Você tem responsabilidade de resultado e responsabilidade civil, caso você não tenha o sucesso obtido. Então, vê só, Toinho, Corretíssimo. tu que é uma potência. Sou nada. Vê só, bota isso aí pra galera se É o ligar. seguinte, É bom, mas tem que ter cuidado. vamos lá. Nós falamos da responsabilidade, né? A responsabilidade decorre de um dano que você causou a outra. Esse dano pode ser feito por meio de dolo, quando você quer causar o dano, ou por meio de culpa, quando você não quer causar o dano, mas assume o risco de acontecê-lo. Esse risco que você assume pode ser feito por meio de imprudência, quando você age de maneira imprudente, acelerada, sem aquela Sem os devidos cautela. cuidados. Negligência, quando você deixa de adotar todo aquele protocolo. Ou por imperícia, quando você não tem aquela habilidade, aquela habilitação para desenvolver aquele E ato. mesmo assim tenta E mesmo assim fazer. tenta. Por isso que, quando você desenvolve um dano, a responsabilidade, quando é decorrente de dolo, a pena, a consequência é muito maior. Quando a responsabilidade decorre da culpa, é menor, porque você não queria que acontecesse aquele dano. Mas quando nós estamos diante de erros estéticos, Poxa. quando nós estamos diante aí de erros, sobretudo dessa moda hoje, de botox, Que de fala ácido da hialurônico, eu não harmonização, que é posso uma nem falar que minha especialização, né? testa não sobe. É mesmo, Toinho. É, eu não posso A nem minha falar. coisa. Ó, A minha não sobe, só não. vai, Toinho. Sobe, não. Eu não posso Bem, falar, não. mas o seu foi bem sucedido. Foi total. Perfeito. Perfeito. Quando nós estamos diante de danos estéticos, a responsabilidade civil acontece ainda que não haja dolo, ainda que não haja culpa, porque havia uma expectativa de resultado. Que a gente chama objeto de resultado, que é a relação de Exato, consumo. exatamente. Perfeito. Então, assim, é mais perigoso ainda para o profissional, ele precisa se munir de detalhes, porque se acontecer qualquer coisa de fora da normalidade, ele vai responder, mesmo que ele não quis, mesmo que ele dominou toda a técnica, mesmo que ele soubesse de todo o procedimento, ele vai ter uma consequência financeira muito grande. Antes de vir para cá, eu estava dando uma pesquisadinha, né? Claro, para a gente tentar trazer sempre o melhor, Claro. não é? E, por exemplo, recentemente teve um caso de um médico que teve 10 milhões de reais de bloqueio. Aí, porra, o cara ter 10 Caramba. milhões de reais Não, é dinheiro. meu Deus. De bloqueio. Bloqueia eu, papai. Eu queria ter para me bloquearem também, né? E o que foi que aconteceu? Ele fez uma lipoaspiração e aí causou um dano estético total na mulher. E assim, percebe que era algo constante com várias pessoas. Então, voltando para o dentista que Que também desenvolve. faz lipo de papada, né? Na harmonização, tá acontecendo Sim, isso. Então, a gente, atenção, muito cuidado, muito sim. cuidado. Para o dentista Perfeito? que desenvolve essas atividades, Isso, isso. se ocorrer dano estético, a brincadeira é mais pesada. Perfeito. Porque mesmo que você não tenha culpa, mesmo que você não quis, mesmo que você adotou todo o protocolo lá daquele professor foda que você Se o assistiu, paciente disser, eu não gostei, se o paciente, se houver uma negativa na expectativa do paciente, também pode gerar problema. perfeito. Olha aqui para mim. Pegando esse gancho que o doutor Antônio falou, isso chama responsabilidade civil, não é isso? Não Perfeito. houve crime, Não. mas civilmente o paciente não se sentiu atendido nas suas expectativas. E isso você tem que se munir de contratos, de termos de esclarecimento, não é?
Existem, que é um tema para outro podcast, que são seguros de Boa, responsabilidade verdade, civil. existe. A gente não pode deixar de falar. Você que faz implante, faz cirurgia, enfim, todos os profissionais têm que ter um seguro de Sim. responsabilidade civil. E Perante esse, danos a terceiros, e né? isso, e assim, profissionais que atuam com a estética diretamente, aí não pode deixar. Se você não ouviu falar, pesquise, tá? Porque o que o doutor Antônio está falando é uma coisa que está em grande escala, as especialidades estão crescendo, os procedimentos também, e, consequentemente, os danos e a questão processual vai aumentar, não é isso, Sim. doutor? Até porque, embora a literatura consiga monitorar, consiga mapear, né, toda a face, todos os nervos, todos os Perfeito. músculos, existem pessoas que veem um pouquinho diferente, Isso. né? Assim, às vezes, um erro pode acabar com com a sua carreira profissional Pode, também. pode, Não apenas a pode. sua carreira profissional, mas todo aquele patrimônio, aquilo que você construiu na O sua espólio vida. profissional você pode detonar. Gente, uma dica, doutor Antônio, veja, antes dos procedimentos, meus colegas, façam fotografias, Sim. se munam de objetos que possam comprovar que seu Antes, resultado, durante, antes, durante e depois. isso. Porque veja só, às vezes é subjetivo demais. Total. O paciente pode dizer, não, você não me deu o resultado que você me prometeu. Exato. Com as fotografias ou registros é, pré, trans e pós procedimento, você pode dizer, você teve uma mudança, talvez não fosse a mudança que você esperou, Mas aqui, ó. mas houve um resultado. Exato, exato. Então, muita atenção, gente. Você que faz implantes, que faz prótese, que faz estética, de qualquer maneira, Sim. não é? É muito importante a gente ter cuidado com as veiculações nas mídias sociais. Sim, Já é também. assim, gente, a gente coloca, olha, você pode ter esse resultado. Gente, é assim, se Beltrano teve um resultado, fulano necessariamente não vai ter o mesmo. Pois é. Então, assim, por isso que é importante a gente informar. Veja, nesse caso, nós obtivemos resultado, porém, o seu caso deve ser avaliado Exato. individualmente, não é Isso. isso? Até para não incorrer numa infração ética, né? E Isso, aí ter que responder por um processo administrativo disciplinar junto ao Conselho perfeito, de Odontologia, né? perfeito. Que é um tema que em breve vou convidar Bom, o presidente do conselho, que estiver por aqui, para a gente conversar sobre isso. vai ser bom. Doutor Eduardo Vasconcelos, desde já, olha para mim, ó, tá convidado, viu? Para E ele falar sobre vem. ética. Ele vem, é um cara bom. Vem. Ou então João é daqui, João João, Godoy. João é? João Godoy é daqui de Serra Talhada. João, tu é o vice e tu vai ser presidente, eu quero tu aqui. Então, vê só, Doinho, para a gente passar para as considerações finais, eu achei muito importante esses temas. A gente linkou a realidade de uma forma geral das pessoas. Sim, A gente afunilou para a área específica da odontologia. sim, E a gente falou de planejamento previdenciário, da importância da legalização, da sim, importância de você que trabalha como autônomo regularizar-se como MEI, não é? Da importância da seguridade social. Então a gente trouxe conscientização, sim, não é? Do ponto de vista educacional, política no sentido de que as pessoas têm que entender os seus direitos, sim, né? perfeito. Verifiquem o GOV. Se Sim, você trabalha em um ambiente, empresa privada ou empresa pública, vá saber se estão respeitando os seus direitos. Então, Tonho, hoje eu tenho a consciência de que a gente contribuiu e muito para o crescimento da sociedade. eu não Fique à tenho, vontade para as suas considerações finais. eu não tenho dúvida, Davi. E tal qual você que nos assiste precisa ir no dentista regularmente para fazer uma profilaxia, para fazer uma limpeza, para verificar se está tudo certinho, já que se você perder essa dentição, é muito caro você ter a terceira Verdade, dentição, verdade. não é? E que jamais será igual, né? Sim, na advocacia não é diferente, não é? Uma atividade consultiva por um profissional pode reduzir bastante problemas futuros, problemas na área trabalhista com o seu funcionário, com o seu Isso, assistente, isso. problemas previdenciários, problemas civis, criminais. Então procure Perfeito. um profissional para dar esse Eu vou suporte. fazer esse corte agora, viu, Marcília? Para quem não está vendo, o Marcília é o cara aí. É muito importante essa questão da importância do consultor em direito, que eu Sim, vou tomar a liberdade de chamar do consultor em direito. Porque todos nós precisamos de ter noções dos nossos direitos que regem a claro. sociedade. Sim, E eu vou fazer aqui um adendo, Tonho, e assim, em respeito à sua categoria. Muitas vezes a gente se vale de informações que você adquiriu a duras penas na sua formação acadêmica e a gente acha que não tem importância do ponto de vista de retribuição financeira, sim, né? Então, o que você está falando é o seguinte, gente, quando eu faço uma consultoria, doutor Antônio, não é? Ele está vendendo o conhecimento dele. Então, sim, todos nós, isso é uma coisa que infelizmente sim, nos contamina. A claro. gente acha que não, ele não fez. Ele está Sim, falando de uma coisa que é propriedade que ele buscou.
Então, gente, essa questão da consultoria preventiva dos problemas, eu acho que a gente deve disseminar, Antônio. Eu acho que é uma coisa Demais, que não é demais. muito comentada, E mas reduz o deve seu ser. custo, reduz o seu Reduz custo substancialmente. demais. Então, aí fica uma dica para planos, né? Aí é contigo. Vamos fazer um Vamos lá, podcast do futuro para a gente falar sobre para isso. falar Bem, sobre isso. mas, gente, é o seguinte, hoje eu tive a honra de receber Antônio Guerra aqui. Foi muito boa a conversa. Deixa a gente conversava 2 dias. É Depois a gente verdade. vai planejar um dia só para a gente falar nos bastidores do que a gente falou. Uma conversa leve, porém construtiva e rica. Não é? Assim, você me surpreendeu, mas foi dentro do que eu já esperava de você. Obrigado. Então, quando eu falei contigo, já faz mais ou menos uns 10 dias, então eu quero você lá, você falou comigo, ser muito atencioso. E assim, é por aí. Eu Sim, acho que nós, profissionais de qualquer área, temos o dever de informar as pessoas. Já que a gente vive num mundo tão conectado, sim, essa informação ela é necessária, sim, demais. não é? De tanto conteúdo que tem, que é engraçado, que é interessante, a gente tem que pensar aqueles que vão somar para a nossa vida. E hoje você somou para a minha vida e para a vida de quem está me assistindo. Faça suas considerações finais. Davi, eu que agradeço demais estar com você. Eu queria era estar em todos os podcasts seu aqui como co-host, só do seu lado aí, Tamo conversando. junto. Né? Agradeço demais. Eu amo falar sobre isso, eu amo falar do que eu sei. Né? Eu tenho algo em mim que de nada adianta a obesidade intelectual. Ou Perfeito, seja, a gente tem obesidade que mais é intelectual. te Tem que ajudar jogar. mesmo. Vou voltar a dizer que eu disse no outro programa. O conhecimento é uma chama. Sim. À medida que a gente acende a chama das pessoas, a nossa nunca vai se apagar. Nunca, nunca. E outra coisa, quanto mais a gente ajuda o próximo com informações, mais o universo lhe traz, mais aquilo que você crê, o universo, Deus, o que quer que seja, a Vai lhe energia, beneficiar. vai lhe beneficiar e não vai apagar a minha luz nem a outra. Né? E eu Jamais. acho que é o bem que a gente faz à humanidade de ajudar, de tornar um legado. E essa é a Perfeito. nossa missão. Tamo Perfeito. junto. Então, Conte gente, ó, comigo. tu olha para lá, eu olho para cá. Então, gente, é o seguinte: tivemos a honra de contar com Antônio Guerra. Sigam-no nas redes sociais. Antônio Guerra, ADV, Antônio Guerra, DV. DV, não é? E a gente tem que fazer aqui uma menção especial ao Vinícius, a Tainara Tainara, e ao Marcílio. Um abraço para o doutor Paulo Henrique, né, doutor que é Paulo outra, Henrique, que a em breve vai potência. estar aqui no nosso podcast. Com certeza. E dizer, gente, vale a pena a gente difundir conhecimento de qualidade. Demais, demais. Beleza? Então vamos selar esse agradecimento com um aperto de mão. Tamo junto. Gente, sigam o Imperador dos Implantes. Segura aqui para fora. Tainara. Show, Imperador dos Implantes, nos siga. Antônio Guerra, DV. E ó, um abraço para todo mundo, até a próxima. Valeu, gente. Abraço. Valeu!